E Diego, tem uma cultura aqui em Santa Maria, e eu acho que é bastante prejudicial para nós, que além dos fogos, a questão do som em alguns lugares públicos. O que tem sido feito pela Secretaria de Meio Ambiente para tentar coibir ou até mesmo diminuir a questão da poluição sonora, que é uma coisa que é bastante exagerada aqui no nosso município e que é prejudicial, né? Porque certas horas, som alto, Uhum. essas coisas. Nós temos três vertentes aqui ligadas diretamente a essa questão de barulho: fogos, descargas barulhentas e carro-som. São os nossos três maiores problemas. Felizmente, nós estamos diminuindo muito isso. Na questão de fogos e na questão de descargas, essa diminuição ela já está em 90% pelo menos ou para mais. A gente percebe, inclusive, uma consciência coletiva. Quando a galera passa no vestibular, por exemplo, a gente não vê aqueles fogos barulhentos. Teve um episódio agora do Sírio, mas inclusive aproveita aqui a oportunidade para fazer uma errata. O padre, tanto o padre quanto quem entregou os fogos imaginavam ser fogos de estampido colorido e não de estampido barulhento. Então, fica aqui esse resultado. E nessa questão do som, já tiveram episódios, inclusive, que o que acontece? Nós moramos em uma cidade pequena. Aqui, quando você não conhece alguém, você é parente de alguém, é primo distante e tudo mais. E desde o primeiro dia, quando eu assumi a Secretaria de Meio Ambiente, como primeiro ato que foi que eu fiz, foi trazer para chefe de fiscalização da Secretaria uma pessoa que é muito técnica e que é concursada. E que, inclusive, foi motivo de surpresa, porque eu imaginava que eu iria colocar algum amigo próximo como chefe de fiscalização. E desde o começo eu repeti e repito uma frase que é: não coloco amigos em lugar nenhum, a não ser que esse amigo tenha, claro, uma competência técnica e uma distância equivalente para que ele possa exercer o trabalho sem ser viciado ou sem ser compelido por mim, porque não tem esse costume. E até hoje isso acontece dentro da Secretaria de Meio Ambiente. Eu não faço questão de saber onde haverá fiscalização, quem foram as pessoas que foram notificadas, quem foram as pessoas que receberam multa, justamente para que eu mantenha a distância do procedimento fiscalizatório. Então já houveram situações onde eu não estava no município à noite, amigos meus ligaram dizendo: ó, Diego, que negócio é esse? Eu estou aqui na praça ouvindo minha música, chegou aqui o meio ambiente e a polícia. O que é que eu posso fazer? Tu tá com teu som alto, tu tá fora de hora ouvindo música alta. A legislação tem que ser cumprida, porque se eu for favorecer amigos e familiares nessa questão de fiscalização, porque o cara está com som alto, nós temos dentro desse nosso período 2 carros-som, e quando eu falo carro-som, é esses que fazem propaganda mesmo, dia de segunda-feira no comércio, que foram apreendidos e tiveram que pagar multas, e foram pessoas que, ao serem conduzidas à delegacia, alegaram o quê? Nós somos do mesmo lado, nós ajudamos. O problema não está aí. É porque, às vezes, na política, sobretudo na política do interior, quem votou, quem ajudou, se acha no direito de estar acima da lei. E a lei deve servir apenas para um lado político e o outro não. Não é desse jeito que a gente vai alcançar uma sociedade desenvolvida, sobretudo um município melhor. Então, a gente tem combatido isso. A Polícia Militar, fazemos reuniões periódicas com a Polícia Militar. Dei aqui 3 exemplos de pessoas ligadas a mim que foram conduzidas para a delegacia e tiveram procedimentos jurídicos encaminhados para o fórum que não tiveram intervenção. Então, fique ciente que se você estiver aí altas horas da madrugada, 2, 3 horas da manhã, com um som em alto volume, enquanto uma criança autista está sofrendo, enquanto um idoso não consegue dormir, enquanto um pai e uma mãe que quer acordar cedo para ir trabalhar não consegue dormir, e você está tomando sua cachaça em som alto, você está sujeito a ser é importante multado e ter o som apreendido. É importante frisar aí que não tem hora, né? Não tem. Porque tem gente que alega, porque ainda está de dia ou ainda não é 10 horas da noite. Isso eu ouvi muito quando eu estava com um vizinho fazendo essa prática de som alto. E alguns outros vizinhos me achavam chato porque sempre eu chamava a polícia para ir lá e tal. A gente chegou até fazer um boletim que ia ser dado prosseguimento, só que aí a polícia nunca conseguiu fazer notificação com a pessoa, porque depois que ela soube que alguém entrou na justiça, ela meio que se escondeu, não recebeu notificação. Para nossa sorte, ele saiu da casa que ele tinha alugado próximo a gente, e isso foi suficiente, não precisou a gente ir atrás mais do boletim lá e tal. Mas, tipo,
muita gente que estava lá, que alugava a casa para fazer festa, alegava, ainda tá de dia, ou simplesmente ainda não é 10 horas da noite. E não é assim, né, cara? E tem uma coisa também, um espaço privado, mas tem que ter uma questão do, como é que eu posso dizer, alvará da prefeitura para funcionar, para fazer festa em alguns espaços. Tem que ter. Dentro dessa situação, primeiro, se for um estabelecimento comercial, tem que ter o alvará de funcionamento, tem que ter a visita do corpo de bombeiros, se for um canto de festas, tem que ter a licença de operação para o som que vai tocar, que quem emite é a Secretaria de Meio Ambiente. E se for um canto de uma pessoa que ela, tô aqui em casa, vou ligar meu som aqui porque eu quero tomar uma domingo, isso aí não precisa dessa exigência. Mas o que é que eu costumo repetir e repito isso sempre e em qualquer oportunidade? A gente, não somente para essa questão de barulho, vai conseguir chegar no nível aceitável de convivência com o próximo quando nós começarmos a exercer a empatia. Se você se colocar no lugar de quem está ao lado da sua casa num clima não muito legal, você vai baixar o seu som. Se você se colocar no lugar do próximo, e dentro do direito tem uma fala muito repetida, que é justamente essa, o seu direito ele termina quando começa a invadir o do outro. Então você tem, claro, o direito de se divertir, de ouvir sua música, mas esse direito ele é assassinado quando você está ali ouvindo sua música, se divertindo e obrigando metade da terra a ouvir o som que você está escutando. E a partir de quantas notificações a pessoa pode ser autuada por um crime? A gente faz a primeira notificação e essa notificação ela vai datada. Você olha, Léo, tu tá aqui com o teu som muito alto, tem 15 dias. Isso se for uma coisa permanente, digamos assim, tu está lá com o teu estabelecimento irregular. Tu vai ter de 15 a 30 dias para regularizar aquela situação sob duas penas, pena de multa e pena de fechamento do estabelecimento, que infelizmente é uma prática que nós não temos aqui com usualidade, porque as pessoas, em regra, elas costumam atender ao apelo, vão à secretaria, inclusive quando elas vão à secretaria nós colocamos toda a equipe técnica para ajudar ela na questão documental, inclusive muitas das vezes extrapolando a função técnica e entrando numa outra situação que é preenchendo, por exemplo, o formulário para alguém que não tem a capacidade ali de preencher. Então a gente está lá pronto para ajudar e para deixar as coisas mais normais possíveis.